Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem um espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode responder. É preciso saber viver. Oi, amores! Tudo bom? Olha, hoje eu vou falar sobre as coisas que eu vi na Espanha, Europa. As coisas que eu vi, que eu presenciei, e as pessoas que eu conheci por lá. Um pouco eu vou falar para vocês. E eu vou começar a falar sobre as pessoas de países de terceiro mundo, países pobres, né, como a gente fala, que vai para Europa, não só como para a Espanha, como a todos os países da Europa, e chegam lá, né, e querem impor a sua cultura às pessoas de lá, né? A sua religião, sua forma de viver, querem ensinar e querem obrigar as pessoas do seu país, que está no seu país, né, a viver como eles. O que eu acho o cúmulo do absurdo, né? Como é que eu saio daqui do Brasil, né, para querer ir para a Europa, para querer ensinar os europeus como é que vive, ensinar minha religião e o que é que eles têm que fazer, né? O ser humano é muito cara de pau. Essa aqui é a verdade. Cara de pau. E olha, a gente fala da nossa cultura brasileira, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem países que são muito pior do que a gente, mais problemático. Como, por exemplo, os africanos, os marroquinos, também que pertencem à África, e os árabes, os países árabes, que alguns estão na Ásia, né? Eles têm uma cultura muito dura, muito rígida, né? Onde as mulheres não têm direito a nada. E quando eu, inclusive, vejo na internet muitas mulheres brasileiras iludidas com esses homens porque são bonitos, alguns porque têm dinheiro, não todos, né? E aí ficam se iludindo pensando que a vida é um mar de rosas, que é mil maravilhas, né? E não sabendo elas que se elas for conviver com um homem desse, a vida delas vai se tornar um inferno, porque ela vai ir com a mentalidade dela brasileira, conviver com uma pessoa de uma cultura extremamente atrasada. E eles querem impor a religião deles, eles querem ensinar, eles falam que Jesus é Alá, né? Eles não falam de Deus e Jesus, eles chamam Alá, né? Eles têm a forma deles, o conceito deles de vida, as vestes diferentes da gente, né? Inclusive eles acham a gente brasileira vulgar, né? Por aí, pelas roupas que a gente veste curta, mais à vontade, e nossa forma de interagir. E é isso, meus amores. Pois é, não, eles são assim, eles têm esse pensamento atrasado com a cultura deles e querem impor no país dos outros, né? E também conheci, gente, mudando um pouco o rumo do assunto, conheci lá, já que eu vou falar sobre várias coisas, né? Conheci lá na Espanha uma travesti de Jerusalém, a terra de Jesus Cristo. Acreditem, conheci. Ela já era assim uma coroa, uma mulher assim de uns. Uma mulher trans assim de uns. Eu acho que ela já tinha quase uns 60 anos, por aí, aproximadamente. Né? Eu não perguntei a idade dela, não lembro se ela me falou também, eu não lembro, porque poucas vezes a gente parou para conversar. Ela era dona de dois bar, era bar, um era só bar e o outro era uma tipo uma boate, sabe? E aí
ela foi morar lá na Espanha, investiu no negócio dela, ela abriu o negócio lá com o dinheiro que ela ganhou da terra dela. Porque, infelizmente, na terra de Jesus Cristo também é uma terra muito preconceituosa também, né? Para as pessoas LGBT. Então, ela foi para lá, apesar que são pessoas muito inteligentes, sabe? As pessoas de Israel são pessoas muito inteligentes. E... Ai, gente, eu admirei tanto essa trans. Ela era tão, assim, fina, educada. A gente sentava para conversar, para tomar cafezinho, assim, na terraça, na frente do bar, como eu não bebo, né? Vocês sabem. E aí ela sentava tão fina, conversando, tão educada. Nossa, dava de 10 a 0 em muitas mulheres biológicas. O comportamento, a forma de ser dela e a educação. É uma coisa do outro mundo. Eu nunca tinha conhecido ninguém dessa terra, nem mesmo pessoalmente homem, só por televisão, programas, documentários só. Quando ela me disse que era desse país, eu fiquei assim, de boca aberta. Na terra de Jesus Cristo. Ela era branca, alta, loira, o cabelo aqui assim, mais ou menos, acima do ombro um pouquinho. Uma senhora. E tinha os olhos claros, que normalmente as pessoas de lá da terra de Jesus Cristo têm os olhos claros, né? Esverdeado, alguns azuis. A maioria da população, quase todos são brancos, né? O pessoal da terra de Jesus Cristo. Israel, Jerusalém, Tel Aviv, que é a capital, se vocês não sabem. Tel Aviv é a capital e depois vem Jerusalém. Apesar de ser uma terra problemática, né? A terra de Jesus Cristo. E enfim, gente, e foi isso. Eu conheci ela abriu esse negócio lá e tudo. E eu vi ela pouco tempo antes de eu voltar pro Brasil para viver definitivo aqui. Eu vi ela algumas vezes. Também conheci lá na Espanha, na Europa, travestis do Equador, que são travestis sul-americana, que vizinha do Brasil, né? Do Peru e do Brasil, que fica vizinha do Peru, aqui na Sudamérica. Elas falam espanhol também. Todos os países que tem aqui vizinho do Brasil falam espanhol, vocês sabem, né? Todos, Argentina, todos. Até o México e por aí vai. Só não o Brasil é o único país que não fala espanhol, e Suriname também, que fala holandês, que é vizinho do Brasil. Bom, então, gente, uma coisa que eu observei muito nas travestis do Equador. Elas são muito acolhedoras, sabe? Você conhece elas te tratam super bem, né? E aí, se você precisa, elas te colocam dentro da casa delas, elas te acolhem, faz a sopinha, que elas gostam muito de tomar sopa. Umas sopas bem ricas eles comem lá na terra deles umas comidas de índio, uns arroz com umas bananas que eles chamam plátano. Banana eles chamam de plátano. Umas bananas e com mandioca, e que eles chamam yurca, e o que é mais? E abacate. Eles gostam de botar além da carne, eles gostam de comer muita carne de boi. Né? Eu observei isso, eles comem muita carne de boi. Comem frango também. Mas comem muito carne de boi e carne de porco. É o que eu observei que eles mais comem. Pelo menos lá, né? Eles diziam que era a comida deles. Tinha um restaurante colombiano lá. E a gente ia comer, eu ia junto com eles. Umas comidas muito saborosas. Ave Maria, uma delícia as comidas. Maravilhosa. E de primeiro eles sempre tomam a sopa primeiro. A sopita rica. Que é o pratinho deles, principal. E elas são muito unidas, né? Apesar que elas também gostam de uma fofoca igual a gente, mas elas são unidas, elas são mais unidas, né? E eu também vivi um tempo quando eu comecei a viajar na Espanha, vocês sabem, eu fazia PG, programa, e aí eu fui parar na segunda viagem que eu fiz, que eu comecei a viajar, eu fui parar na casa de uma travesti equatoriana, era loira, muito bonita ela, de rosto. Agora elas são baixinhas, a maioria. São poucas que são altas, a maioria são baixas. Loira assim, que ela pintava, né? Que eles são todos descendentes de índio, os equatorianos. Então,
Mas os cabelos são bons, cabelo liso e tudo. E aí ela foi muito acolhedora comigo, ela que ficou muito amiga minha. Né? Ela me dizia, ela conheci ela, era Brigitte o nome dela. Ela me dizia, ai Rosa, uma coisa que eu admirei muito em você, que você é uma pessoa autêntica. Apesar da sua pouca idade, na época eu tinha 22 anos, né? Mas eu lhe admiro porque você não copia ninguém, você tem seu jeito de ser, você é você e acabou. Admiro muitas pessoas assim. Ela dizia a mim. E aí, eu fiquei na casa dela um tempo, até que conheci meu primeiro marido de lá. Meu marido, assim, meu companheiro, né, que eu vivia. Meu namorado, que eu convivi com ele 2 anos. Conheci, eu tava na casa dela. E aí, fiquei depois dela. Aí passei, depois saí da casa dela, fui morar com ele. Aí parei também de viajar, né? Fiquei por lá mesmo na cidade. Mas depois eu voltei um tempo a viajar de novo. Sim, voltando ao assunto das travestis do Equador. Achei elas muito legal, pessoas maravilhosas, né? Tenho uma grande amiga que eu conheci de lá da Europa, do Equador, que eu fiquei muito amiga dela, tanto que quando eu vim embora de lá, dessa vez que eu vim definitivo, eu deixei minhas coisas todas para ela, roupas, as que eu não pude trazer, que eram muitas que eu tinha, muita coisa, produtos de limpeza, até alimentos que sobrou tudo, móveis, eu deixei uma estante para ela, eu deixei muita coisa para ela. Ela era uma pessoa maravilhosa, minha companheira de trabalho, né? Amiguíssima de trabalho. Não, apesar da gente trabalhar juntas, não havia uma rivalidade na gente. Ela sabia colocar uma peruca como ninguém. Eu ficava boba, ela colocava umas perucas na cabeça que parecia cabelo natural. E vaidosa, muito vaidosa. Era muito mais velha do que eu também, ela. E uma pessoa maravilhosa, né? Que eu conheci na minha vida, que passou pela minha vida. Essa outra amiga minha, Carolina. Muito gente fina, pessoa alegre. 2 vezes eu fui no seu aniversário, que ela me convidou, que ela fazia festa. Elas gostam de fazer festa, né? Mesmo lá no país, na Europa, elas gostam de fazer festa, se reunir para festejar, né? E é isso, né? A outra coisa também que eu observei lá na Europa, as frutas, verduras, alimentos e as tecnologias, tipo celular, notebook, tablet, som de música, de pendrive, todas essas coisas lá é baratíssimo lá na Espanha. As coisas lá é muito mais barato, disco rígido, que aqui no Brasil vale tão caro, que é aquele tipo um cartão de memória de guardar música ou filme, novela, o que você quiser, de 1.000, 2.000 GB, lá é bem barato, né? Aqui no Brasil vale uma fortuna, quanto mais o tamanho que for que você for arquivar de memória, aqui é mais caro ainda. Lá é super barato, né? Porque tem esses pendrive que a gente compra, mas que é pouca memória. 4 GB, 6 GB, não. Eu tô falando de muita quantidade de giga de memória, tá, gente? Eu lembro que eu arquivava novela, filmes, música, discografia de cantores completa. Tudo isso eu fazia. Lá é tudo muito barato. Acho as coisas baratas. Só que eu não acho barato lá é o aluguel. E principalmente pra gente que é de fora, de países de terceiro mundo, pior. Eles aproveitam a situação para cobrar a gente mais caro. E às vezes eles querem até que a gente dê até 3 vezes de entrada para alugar o apartamento ou casa, né? Tem casas também, mas normalmente a gente mora mais em apartamento lá, né? E gente, outra coisa também que eu observei lá na Espanha é as areias. As praias, as areias são sujas, né? Uma areia assim fubenta, né? A água e a areia não é limpa, cristalina, né? Não é. Além dela não ser muito quente, não é fria. Exceto que eu fui numa cidade que chama Alicante, que eu conheci uma cidade que chama Alicante,
que sim, a água lá eu achei um pouco mais limpa, mais cristalina, mas as outras, todas as praias que eu visitei, que eu conheci de lá do país, eu achei a areia muito suja, uma areia misturada com outras coisas. Ah, eu achei horrível, né? Não é como aqui as praias do Brasil, principalmente a do Nordeste. E é isso, meus amores, e esses são meus relatos, né? As coisas que eu presenciei, que eu vivi, que eu vi na Espanha, na Europa. Bom, se quiserem comentar, deixar, falar alguma coisa, o que vocês acharam sobre o assunto de hoje, comentem, curtam meus vídeos, compartilhem, tá, gente? E muito obrigado!